Segundo o filósofo Jean-Jacques, o ser humano nasce bom, a sociedade que o corrompe. Quando se trata de comportamento antiético, pessoas boas não tendem a ir direto ao fundo do poço. Em vez disso, a mente trabalha em pequenos processos, empurrando-os para um abismo de comportamento questionável. Afinal, integridade é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Baseado em alguns estudos, as pessoas têm algumas causas principais que o fazem mudar a direção, e entender elas é uma parte importante para não deixar-se influenciar. Vamos falar sobre alguns agora e se houver outros fique à vontade para dizer nos comentários. Os 3 últimos são os principais e merecem a sua atenção. 1. O efeito de compensação. O efeito compensação refere-se à tendência de as pessoas assumirem que acumulam capital moral, usando boas ações para equilibrar as más ações ou, alternativamente, nos damos folgas da bondade, como um pedaço de chocolate após uma semana de saladas. Isso torna as pessoas mais inclinadas a fazer coisas ruins sob o pretexto de sou uma boa pessoa. Um grande exemplo disso é um estudo em que as pessoas foram observadas mentindo e trapaceando, mas depois tomaram a decisão de comprar produtos que fossem bons para o meio ambiente, tornando isso um efeito de compensação. 2. O poder da nomeação. O que você nomeia é importante, pois pode distorcer o senso de realidade das pessoas. Se as empresas atribuírem às práticas antiéticas eufemismos simples e bem-humorados, é menos provável que os funcionários levem a sério seu comportamento antiético. Thomas Watson, o fundador da IBM, ficou famoso por dizer: fazer negócios é um jogo, o maior jogo do mundo se você souber como jogá-lo. Algo tão simples quanto chamar os negócios de um jogo pode tornar as pessoas menos propensas a ver que suas ações têm consequências sérias no mundo real. Por isso, às vezes, alterar o nome de algo ruim para algo mais leve é na verdade uma direção de aceitação para errar. 3. Dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é o desconforto que os humanos sentem quando mantêm 2 opiniões contraditórias ou seu comportamento é inconsistente com suas crenças. É uma das forças psicológicas mais fortes que impulsionam o comportamento humano. Quando as pessoas que se sentem boas fazem coisas ruins, a dissonância cognitiva faz com que ignorem esse comportamento porque não conseguem tolerar a inconsistência entre seu comportamento e suas crenças. É a mesma coisa quando alguém traz seu companheiro no relacionamento. A pessoa sabe que é errado, mas encontra forças para credibilizar o que está fazendo. 4. Visão de túnel. Não há nada de errado em estabelecer metas e se esforçar para alcançá-las. Isso só se torna um problema quando as pessoas são possuídas por um foco singular em um objetivo específico, a ponto de deixarem outras considerações importantes, como compaixão e ética, fora de seu pensamento. Por exemplo, forjar algo para conseguir um aumento salarial. 5. O efeito Pigmalião. O efeito Pigmalião refere-se à tendência que as pessoas têm de agir da maneira que outras pessoas as tratam. Por exemplo, se os funcionários são tratados como membros corretos de uma equipe, é mais provável que estejam de acordo. Alternativamente, se forem tratados com suspeita, é mais provável que ajam de uma maneira que justifique essa percepção. 6. Obediência à autoridade. É muito difícil para a maioria das pessoas ignorar os desejos daqueles em posições de autoridade. As pessoas também sentem que são menos responsáveis por irregularidade se agirem sob a direção de outra pessoa. Ambas as razões explicam por que os funcionários tendem a agir de acordo com os desejos antiéticos de seus supervisores, e se sentem muito menos culpados do que se tivessem decidido fazer sozinhos. Um exemplo atual é um influencer quando faz ou tem uma opinião sobre algo. Todos que o seguem têm a tendência de fazer o mesmo. 7. O efeito ofuscante do poder. As pessoas no poder geralmente se veem como inerentemente diferentes de seus subordinados. Isso pode levar a estabelecer limites éticos para seus funcionários que são mais rigorosos do que aqueles que eles próprios estabeleceram. 8. Teoria do proibido. As pessoas gostam de sua liberdade. Se eles sentem que as regras impostas a eles são muito estreitas ou muito restritivas, muitas vezes eles quebram estas regras, e até vão mais contra o protocolo do que fariam de outra forma. 9. Uma tragédia por mudar uma pessoa. Quando uma tragédia alcança você ou alguém próximo de você, é difícil não culpar algo ou alguém, mesmo que ninguém tenha culpa, e você pode querer descontar essa raiva de forma descontrolada em alguém. É uma espécie de justificativa para fazer algo ou tratar pessoas de forma ruim. 10. A pobreza. Vivemos em uma sociedade desigual, referente a recursos financeiros,
sendo este o desafio maior de qualquer governo em escala global. Quando uma pessoa está em uma situação de pobreza tão grande que afeta diretamente a sua sobrevivência, a tendência é elas se tornarem pessoas ruins por não ter tido essa oportunidade, causando roubos, assaltos ou coisa pior, e somente entendem que fizeram isso de forma errada, quando são presas. Estas são algumas ações que podem fazer de uma pessoa boa, uma ruim, e desta forma entendermos mais a frase: o ser humano nasce bom, a sociedade que o corrompe. Espero que este vídeo tenha feito você hoje melhor que ontem. Até o próximo vídeo.